Esse título, ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos ver que ele está no capítulo 20, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora, quando Kardec vai nos falar sobre justamente a missão dos espíritas. Como o Robson, nosso irmão Robson, leu para todos nós esse preparo sobre a importância de cada um de nós que mergulha dentro do estudo dessa doutrina tão elucidativa, tão consoladora, mas ao mesmo tempo ela é de uma responsabilidade muito grande. À medida que a gente estuda a doutrina, nós vamos observando que vamos ficando mais responsáveis sobre tudo aquilo que nós vamos aprendendo, sobre tudo aquilo que nós vamos colhendo dentro desse manancial que é essa doutrina espírita, que na verdade é a doutrina cristã. E a gente precisa entender que nós estamos aqui para um aprendizado muito grande, e esse aprendizado ele predispõe uma mudança em cada um de nós. Senão não tem sentido estarmos aqui nesse mundo, não tem sentido estarmos aqui nesta vida. A gente precisa entender que cada um de nós, como a espiritualidade nos diz, tem um planejamento reencarnatório. E que cada um tem um objetivo a ser atingido neste mundo. E mais ainda, quando nós temos acesso à doutrina espírita, a gente recebe de Deus uma ferramenta tão potente no sentido de nos trazer uma lucidez espiritual, que a gente não pode perder essa oportunidade. Então, quando a gente encarna e ainda recebe a oportunidade de estar aqui e receber essas informações para uma reflexão sobre como é ser um espírita cristão, como viver isso, aí isso amplia muito mais o nosso entendimento sobre a nossa vida. Não somos mais tolhidos das informações, não podemos mais dizer, eu não sabia, eu não tive essa informação, eu errei porque eu desconhecia que isso era desse jeito. Não vamos mais poder trazer essa justificativa quando passarmos para a próxima dimensão, porque hoje temos com grande clareza tudo o que o mundo espiritual nos traz. Senão vamos relembrar os princípios da doutrina espírita. Primeiro princípio, crença em Deus. Para que a gente se afinize com a doutrina espírita, é primordial que a gente acredite em Deus. Não existe a possibilidade de nós seguirmos dentro de uma doutrina cristã sem nós acreditarmos no Pai. Foi Ele que nos criou. Foi Ele que nos deu a vida. Foi Ele que, através de uma centelha, nos criou. E nos criou de uma forma, como dizem os espíritos, simples e ignorante. E por que isso? Por que Deus não criou então logo um anjo perfeito, puro, maravilhoso, com todas as qualidades e sem nenhum defeito? Afinal, qual seria o valor para aquele ser criado completamente perfeito? Não. Deus nos cria simples e ignorantes para quê? Para que cada um de nós possa, através de um trabalho contínuo, árduo, determinado, ir construindo a própria história evolutiva. O Pai, Ele é amoroso, bondoso, sábio, perfeito. Ele oferece oportunidade a todos nós de crescermos.
Ele nos dá uma coisa maravilhosa, que é o livre-arbítrio. Eu posso decidir o que eu quiser, até o erro de cometer o suicídio. Mas Deus sabe que nós temos essa oportunidade de vivenciarmos tudo, porque na verdade, como nos diz o segundo princípio da doutrina, nos diz que nós somos imortais. Então, quando temos a crença de que nós morremos, isso é uma ilusão. Porque quando Deus nos cria, Ele nos cria imortais. Nós temos uma única vida e várias, milhares, centenas de existências. Para quê? Para que a gente possa realmente evoluir. Porque se eu tivesse apenas uma existência, seria pouca oportunidade para uma evolução de um estado de simplicidade, de ignorância, para um estado de pureza. Então eu preciso de tempo para aprender, de tempo para me educar, de tempo para me aperfeiçoar. É a mesma história que a gente sempre repete da questão da escola. O aluno começa na alfabetização, vai para o primeiro ano, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, vai para o ensino médio, faculdade e assim por diante. Esse processo de aprendizado, ele é gradativo, ele leva tempo, precisa existir esse tempo para que haja a absorção do conhecimento, as mudanças necessárias. Assim é o processo evolutivo. O processo evolutivo, ele se processa gradativamente. Então não se dá em uma única existência. Por isso, o outro princípio, a pluralidade das existências. Eu preciso encarnar, eu preciso voltar, eu preciso estar aqui, sair e voltar. Para quê? Para que nesse movimento eu possa ir me educando, aprendendo. Durante essa encarnação, eu vou aprender algumas coisas. Posso não conseguir aprender tudo, porque nós somos imperfeitos, a gente faz um planejamento, e aí o que acontece? Chega no final, a gente não consegue cumprir aquele planejamento, ficam faltando questões, a gente falha em muitas, acerta em outras. Quando a gente desencarna, o nosso espírito livre vai reavaliar o que a gente tinha que aprender, o que a gente tinha que reajustar, e aí vê na balança o que ficou de bom e o que precisa ser refeito. Ok? Aí, novamente, uma nova experiência de reencarnação. Uma nova experiência que nos propicia a oportunidade de reajuste, de correção, de renovação, de seguir adiante no processo de evolução. Ah, mas isso aí se dá apenas aqui na Terra? Não. Daí um outro princípio da doutrina, a pluralidade da existência dos mundos habitados. Ou seja, a ideia de que só existe o planeta Terra é uma ideia muito resumida desse universo. Nós estamos aqui pertencendo a uma galáxia, mas existem outras galáxias, trilhões de planetas, trilhões de galáxias. Nós somos um pontinho dentro desse universo. E nós podemos ter experiências de encarnações em outros mundos. Não precisa ser só na Terra. A Terra é um dos planetas em que isso pode acontecer. É o que nós estamos hoje aqui. Mas nada impede que se faça processos evolutivos em outros planetas. Os espíritos nos contam isso. Então, nós vamos vendo, olha só o encadeamento desse raciocínio do mundo espiritual. A crença em Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade da existência, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicação com esses mundos. Não foi isso que Kardec estudou ostensivamente essa comunicação? De que existe uma maneira de nos comunicarmos com o mundo, com outra dimensão, com o mundo espiritual? Essa possibilidade, ela existe.
E quem é o medianeiro disso? É o médium. Médium, medianeiro, intermediário, está no meio e facilita essa comunicação. Mas ela acontece só assim? Não. A gente sabe que não. A gente sabe que a nossa comunicação com o mundo espiritual ela se dá através do pensamento. Pensei e criei uma energia. A energia ela vai pelo universo afora e encontra os lugares aonde ela precisa ir. Por isso, Jesus sempre nos disse: orai e vigiai, vigiai e orai. Porque o que a gente pensa cria uma forma de energia e que avança pelo universo. Então a qualidade do meu pensamento, das minhas ideias, o que eu estou construindo, o que eu estou formando, tem muito valor. Por isso que a oração ela faz diferente. Quando eu oro, eu estou formando um pensamento que tem uma frequência vibratória e ela é liberada da minha mente. Se eu emito essa frequência no sentido de desejar o bem ao próximo, a cura, o restabelecimento de uma doença, restabelecimento da saúde, a recuperação, o equilíbrio de pessoas sobre o aspecto mental, a calma, a tranquilidade, a serenidade que nós fazemos na oração para emitirmos esse pensamento ao próximo, isso gera uma frequência, uma onda de energia. Isso vai até a pessoa a quem eu estou endereçando o meu pensamento. Quando eu mexo no celular e mando uma mensagem pelo WhatsApp, eu estou enviando a mensagem, ela chega lá para outra pessoa. Eu vi essa mensagem? Não, eu não vi essa mensagem ir, mas ela chegou lá. A oração é o mesmo processo. A gente cria um pensamento, ele caminha e chega até o destino dele. Por isso é importante nós vigiarmos o que pensamos e o que sentimos, porque criamos isso e isso se expande para o universo. E aí depois existem leis. As leis que a gente sabe que existem consequências para tudo que pensamos e sentimos. Então, por isso, a gente precisa ter atenção naquilo que a gente pensa, sente e emite para o universo. É muito importante que a gente reflita. É óbvio que a maior parte, nós que vivemos nesse mundo, pensamos muito mais coisas ruins do que coisas boas. Como nos diz a espiritualidade, o mal predomina muito mais nesse mundo do que o bem. Ainda é o nível que nós estamos, mas a gente está aqui justamente com essa missão dos espíritas para quê? Para nos educarmos, para disciplinarmos o nosso pensamento e os nossos sentimentos. Então, a primeira mudança é a nossa. A primeira mudança é íntima. A primeira mudança é dentro do meu coração. Porque se eu não fizer essa mudança, como é que eu vou melhorar o meio ambiente em que eu vivo? Como é que eu vou auxiliar a minha família? Como é que eu vou colaborar com o mundo de uma forma produtiva? Não consigo. Porque se eu só tenho dentro do meu coração coisas ruins, pensamentos pessimistas, negativos, destrutivos, como é que eu vou conseguir construir à minha volta coisas boas? Então, primeiro, preciso higienizar, como a Laura falou, limpar, sanear o que está dentro de mim que precisa ser melhorado, porque senão eu não tenho como produzir algo bom para fora. Pensemos o seguinte: Deus nos criou simples e ignorantes, e aí eu fico sempre imaginando aquela forma do barro, aquela massa de barro que é colocado diante do artista, coloca ali. Aí a gente olha aquele barro e pensa: meu Deus, será que isso aí dá para fazer alguma coisa? Aí você dá aquilo na mão de um artista que tem vontade de criar alguma coisa. O que Deus faz? Ele nos dá a vida e Ele diz assim: olha, a vida é tua, você tem uma identidade, você tem um livre-arbítrio, pega essa vida e constrói alguma coisa disso daí. Aí a gente vai para o artista, o que ele faz? Ele pega aquele barro que você acha que não dá para fazer nada, e daí ele constrói e faz um vaso de barro com detalhes maravilhosos, lindo
e que ali dentro vai ter terra depois, árvore, arbusto, depois flores. Ou seja, a partir de algo simples, se criou algo extremamente belo, com uma finalidade muito maior. Assim somos nós somos criados simples e ignorantes, mas Deus nos dá o livre-arbítrio, a vontade, uma identidade, para que a gente construa um ser que vai caminhar e vai ser puro lá na frente. Foi isso que Jesus nos propôs quando Ele disse para cada um de nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus tem bilhões já de anos de existência. Ele já trilhou caminhos como o nosso, de dor e sofrimento, já caiu, já levantou. Hoje Ele está lá na frente como um Espírito puro. E Ele sabe muito bem como facilitar a nossa caminhada. E Ele estendeu a mão para cada um de nós e disse: vem comigo, não é? Meu fardo é suave, é leve, meu jugo é suave, é leve. Ou seja, eu não tenho mais nada para reajustar dentro de mim. Me acompanhe. Foi a proposta que Ele fez. E está lá nos Evangelhos. Segui-lo, porque é mais fácil o caminho que Ele propôs. Nesse capítulo nós vamos encontrar aqui uma mensagem do Espírito Erasto. Nessa mensagem, Erasto, o Espírito que se apresenta como o anjo guardião, o anjo guia, né, do médium que manifestava aquela mensagem em 1863. E Erasto, então, é um espírito que ele vai trazer uma clareza do que somos e uma firmeza do que nós devemos fazer. E tem uma hora que Kardec pergunta a ele, e eu vou ler aqui para a gente clarear a pergunta de Kardec, que ele faz: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Kardec nunca deixa as coisas fáceis para os espíritos, né? Nunca deixava a questão simplesmente o que eles falavam. Ele queria aprofundar mais, entender mais. O que ele quis perguntar aqui? Bom, a maior parte de nós aqui nos perdemos no caminho. Existe um caminho, uma lei, e a gente sempre quer ir por um atalho, a gente quer ir sempre por um outro jeito, porque afinal de contas a gente acha que o que Deus determina nas leis dele não deve estar muito certo. Então a gente acha que o caminho que a gente vai trilhar é melhor do que o que Deus estabeleceu para cada um de nós. Só que nessa hora que a gente sai do caminho, a gente se transvia, né? Sai da via, a gente sai do caminho certo, né? A gente perde o equilíbrio nesse momento. E aí Kardec pergunta: como é que a gente reconhece o verdadeiro espírita quando ele sai do caminho? De que jeito? Quais são os sinais para você reconhecer isso? Se a pessoa está realmente no caminho? E o Espírito Erasto, ele faz um raciocínio em cima de virtudes que a gente precisa entender, que a gente precisa olhar, que a gente precisa refletir sobre elas. Porque a todo instante nós estamos saindo fora do caminho. É normal. Somos seres imperfeitos, a gente se perde, a gente resvala, a gente erra, a gente falha, mas a gente precisa ter a reflexão de retornar para a jornada. Isso é importante, que a gente possa ter a clareza de poder seguir de forma correta se a gente perceber que o caminho não está certo naquele momento. E o Espírito Erasto, ele nos fala, primeiro, na resposta de Kardec, ele diz: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Primeiro ponto, caridade. Ele coloca a caridade como sendo um ponto fundamental para o reconhecimento desse espírita cristão, pela verdadeira missão. Mas não é essa caridade que a gente pensa só material. Vou dar uma cesta básica, vou dar uma roupa, vou dar um dinheiro todo mês. Olha, quanta caridade eu estou fazendo. Não, né? Não deixa a sua mão direita ver o que a esquerda faz. Ou seja, quando a gente espera algum reconhecimento pelo que a gente faz, aí a coisa já está meio perdida.
porque é uma vaidade que está ali por trás. A gente quer um reconhecimento de que o que a gente está fazendo é uma coisa boa. Afinal de contas, poxa, eu estou ajudando tanto, por que as pessoas não reconhecem? Ou então, quando eu sou reconhecido, poxa, tá vendo? Eu sou uma pessoa muito boa, sou uma pessoa maravilhosa, ajudo tanto, faço tanta caridade, a gente já perdeu a experiência com isso. Porque, na verdade, a caridade pura, como os Espíritos nos dizem, é aquela que é doada sem nenhuma necessidade, sem nenhum sentimento de que eu quero algo de volta. Eu faço, eu realizo, eu dou, eu me entrego, porque eu me entrego. Madre Teresa de Calcutá, ela, na década de 70, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e sempre tem uma cerimônia. E nessa cerimônia, eles vão, assim, homenagear aquele que ganhou o Prêmio Nobel com um jantar. Tá? E aí o homenageado vai, tem um jantar grande com pessoas importantes, e lá ele é homenageado, aquela coisa toda. Muito bem. Ela ganhou o Prêmio Nobel e foi chamada para o jantar. Ela chegou, perguntou aos organizadores o seguinte: quanto vai ser gasto neste jantar? Quanto cada pessoa vai pagar para esse jantar? Aí o organizador falou: é tanto. Ela raciocinou e disse assim: olha só, eu não quero jantar. Pede às pessoas para colocar esse dinheiro, para que eu possa levar esse dinheiro para alimentar pessoas. Aí o organizador disse: não, mas é uma festa, isso tudo. Leva essa ideia. Aí o organizador levou, as pessoas que iam participar e disseram: tudo bem, a gente vai dar o dinheiro, a gente dá o dinheiro, tá bom. E era muito dinheiro mesmo, cada um que ia participar dava muito dinheiro, era uma festa. Bom, aí ela reuniu aquele dinheiro todo e com aquele dinheiro depois ela conseguiu alimentar durante um ano muitas famílias. Aí a gente vê por esse raciocínio, nós não somos assim, na verdade, tá? Mas a gente pode ter um modelo, como Jesus é um modelo e guia, a gente tem um modelo dessas pessoas. Repara, em nenhum momento ela quis o Prêmio Nobel, e muito menos um reconhecimento por aquilo. Você vê que ela transcendeu, ela ainda pegou o que poderia ter em termos materiais dali e ainda fez mais caridade, ajudou mais ainda outras pessoas, sem se preocupar nem um pouco com o reconhecimento do que ela realizava ou não. Então, são exemplos que a gente precisa entender sobre a vida. O que representa essa verdadeira caridade. E para exercer essa caridade, para praticar essa caridade, a gente precisa de uma coisa que é muito importante, que é o amor. E o Espírito Erasto, ele coloca como essa questão do amor, o segundo ponto importante dentro das virtudes de um ser que caminha dentro da doutrina espírita. É exercitar dentro de si o amor. Jesus nos ensinou a forma mais pura desse amor, o amor incondicional. Ele não fazia nenhuma distinção entre ninguém, idade, sexo, cor, posição social, o que já tinha feito de certo e de errado na vida, não interessava para Jesus absolutamente nada, porque ele ama o outro ser por amar. É muito além do que a gente vive, porque a gente ama condicionado a algo. Eu te amo porque isso, porque daquilo, eu amo você se, eu amo sempre alguma coisa condicionando o nosso amor. A gente quer sempre alguma coisa de troca do outro e não vivencia esse amor pleno, incondicional. Mas isso é uma caminhada. Isso justamente é o nosso aprendizado aqui, de como a gente se libertar e viver esse amor incondicional, que foi ensinado por Jesus. Ele veio aqui nos trazer um modelo de como devemos viver a vida para sermos felizes e atingirmos a iluminação do nosso espírito. A gente vai ver então que esse amor
ele abraça a caridade, ele auxilia com que a gente entenda o outro, a gente compreenda o outro sem julgar. Voltando a Jesus, Jesus em nenhum momento, a gente vai lembrar, ele ficava dentro dos templos, das sinagogas, de nenhuma igreja. Ele não fazia nenhum tipo de preleção, de palestra, de oratória, de conversa, dentro de nenhum templo. Ele se utilizava do ambiente aberto, das populações, debaixo de uma árvore, nos campos, na beira-mar, porque era o que ele dizia, ele estava entre daqueles que necessitavam. Qual era o valor dele estar dentro de uma sinagoga discutindo religião com os doutores da lei? Ele falava mesmo, eu preciso estar perto dos necessitados, não é aqui dentro, discutindo religião. Isso não era o objetivo de um ser puro daquele, era o objetivo de nos trazer um novo caminho, um novo norte para as nossas vidas. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar a si, amar ao próximo. E ele exemplificou isso, ele exercitou isso, ele praticou isso, ele demonstrou isso para a gente. Ele ficava no meio do povo, respondendo questões, explicando, exemplificando, vivenciando o dia a dia das pessoas. Então, é uma força moral muito grande. Ele não se escondia, nem se escondeu, nem no momento final da morte do corpo físico dele. Ele se deixou levar para justamente demonstrar todo o sentido do movimento dele de reflexão e de clareamento para cada um de nós sobre a vida. Ele nunca se escondeu de nada, nem esteve isolado de nada. Ele esteve junto de todos nós. E aí Erasto nos diz que mais uma virtude ela é importante dentro da missão dos espíritas, que é o consolo. Você tem como avaliar um espírita através de como ele acolhe os aflitos. Jesus nos disse, bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Jesus, quando disse essa bem-aventurança, ele quis nos dizer o seguinte: viva o seu planejamento encarnatório, tudo que você tem que viver nesse mundo, dificuldades, problemas, barreiras, dores, que são as nossas aflições, que nos causam angústia, que nos causam sofrimento, que nos causam dor. Vive isso tudo. Se resigne diante disso. Nós não estamos no lugar que nós estamos por erro, não existe erro. Nós não estamos na família que nós estamos, nós não estamos no trabalho que nós estamos, nós não estamos no país que nós estamos porque alguma coisa deu errada. Não, não tem nada de errado, está tudo certo. Nós estamos no local certo, no momento certo, com as pessoas certas. Esse é o momento da nossa vivência, da nossa experiência, do nosso aprendizado. A gente que quer mudar as coisas, a gente que quer ter nascido em lugares diferentes quando não são. É aí que a gente tem que estar e aproveitar. Aí Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, aproveita a tua vivência com quem está perto de você. Se é para você aprender tolerância, paciência, calma, perdão, resignação, tolerância, que seja. Ninguém é perfeito. Quem disse que nós somos perfeitos? Só o outro é uma pessoa que é difícil, é complicada? Será que nós não somos complicados, difíceis? Todos somos. Então nós estamos aqui num relacionamento, numa troca, num aprendizado uns com os outros. Por isso vivemos em sociedade, por isso vivemos em coletividade, por isso essa proximidade do ser humano, essa necessidade de agregação do ser humano, porque nesse contato nos dá a possibilidade de nos conhecermos, de conhecermos o outro e de entendermos que nós não somos o centro de tudo. Não somos. Que existem muitas outras pessoas, que existem muitos outros seres e que nós pertencemos a esse universo com a nossa identidade.
Aí a gente entende por que o egoísmo, o egocentrismo, a egolatria, a vaidade é o caminho que nos leva à dor. Porque ela nos afasta do que Deus nos propõe, que é nos integrarmos ao mundo todo, fazermos parte de um só. Imagina se Jesus fosse um ser egoísta, vaidoso, como é que ia ser? Como é que ele ia trazer aquele amor, aquele perdão, aquela compreensão, aquela compaixão com as pessoas? Como? Não ia dar certo se ele fosse um ser egoísta e dizer, não, eu quero vocês longe, pelo amor de Deus. Vocês são seres inferiores. Eu sou um ser excelso. Estou numa hierarquia acima. Vocês, não tem como eu me relacionar com vocês. Mas não. Um ser da pureza dele não tem espaço para isso. Ele compreende o nível em que nós estamos. Tanto que ele compreendeu os apóstolos, com os erros dos apóstolos, com a falta dos apóstolos no momento da desencarnação dele, com a traição que aconteceu deles. Ele compreendeu aquilo tudo e já sabia que aquilo ia acontecer. Por quê? Eram todos homens, imperfeitos. Jesus sabia com quem ele estava lidando. E, obviamente, haveriam falhas e erros e equívocos. Ele precisava auxiliar a cada um daqueles a se descobrir, a se entender, a mergulhar para dentro de si e se tornarem seres melhores. Paulo de Tarso, quando inicia a caminhada dele apostólica, uma das coisas que Paulo de Tarso começa é justamente se afastar daquelas reuniões que eram realizadas só com os judeus, porque no início a palavra do Cristo era falada somente para o grupo de judeus e misturada ainda com o conhecimento de Moisés. Paulo discordava, ele achava que a palavra do mestre era tão profunda, tão bela, tão inovadora, tão renovadora, que tinha que ser levada a todos. Por isso ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus, pagãos, sejam qualquer civilização. Quem não era judeu naquela época era o gentio. E Paulo disse assim, nós temos que levar tudo isso que Jesus nos ensinou para todos. Aí Paulo sai numa jornada enorme. Para quê? Com que finalidade foi aquela jornada de Paulo? A finalidade foi não criar igrejas, não criar templos, não foi isso. Paulo sai de cidade em cidade para fazer o que nós fazemos hoje, que é o estudo do Evangelho, a reflexão das palavras de Jesus. Quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, nós refletimos sobre o que ele disse e precisamos pegar aquelas palavras e usar para as nossas vidas. Porque não adianta eu falar isso tudo aqui e chegar lá fora eu ser outra pessoa. Não combina, não vai dar certo isso. Eu, para ser um verdadeiro espírita, eu preciso utilizar tudo que eu estou aprendendo num esforço muito grande para modificar o que precisa ser modificado dentro de mim, porque senão não tem valor. É esse o valor dessa ferramenta que é a doutrina espírita. Ela é lúcida, ela é clara, ela é consoladora, ela nos auxilia, mas a gente precisa utilizar essa ferramenta, senão não adianta. É que nem a gente ter o celular, ter um monte de aplicativos e não saber usar nenhum. Ah, eu tenho um celular, você sabe usar isso. Não uso nada. Então o que adianta esse celular com tanta coisa que você tem? Deus nos dá uma vida que tem um potencial enorme. Para quê? Para a gente ficar olhando para ela? Não. Ele nos dá essa vida para que a gente use o potencial dela da forma melhor possível, dentro do ideal espírita cristão que Jesus nos ensinou. Essa é a finalidade. É que a gente fica andando em círculos e não percebe que a gente está perdendo tempo. Aí quando chega no final da encarnação do corpo, o corpo morre, aí o espírito se solta, livre, aí a gente olha e tanta coisa para ser feita. Deixei passar o tempo, nossa, quanta coisa deixei de fazer. A doutrina, ela nos auxilia para quê? Ela
Está toda hora nos chamando a atenção, toda hora colocando-nos para refletir. Se a gente for olhar aqui, depois vocês leiam esse texto do Espírito Erasto. O Espírito Erasto ele é muito direto. Ele tem uma parte aqui que ele fala assim, ele fala simplesmente o seguinte: ide e pregai para os espíritos. Missão dos espíritos. Ide e pregai. Vai, anda, prega. Pregar o quê? É sair, fazer palestra para tudo que é canto? Não, não é isso. Quando ele fala ide e pregai, a reencarnação, a elevação dos espíritos, ele quer dizer com isso que utiliza na sua vida, no dia a dia, com a sua família, no seu trabalho, com seus amigos, com quem está próximo de você, tudo isso que você aprende dentro da doutrina. Conversa, seja cristão. Caridade, consolo, amor, virtudes que Erasto estava falando, que Jesus já falava. É isso. Exercite isso. Não tenha receio de exercitar isso. Prega no sentido de fala, conversa, reflete com as outras pessoas, mesmo com aquele que seja autoritário, mesmo que aquele que seja invejoso, mesmo que com aquele que seja mesquinho, avarento, mesmo com aquele que seja tirano. Aí ele diz assim, sim, podem ser palavras soltas, podem ser palavras que não vão ter muito valor, mas ele diz, vocês acham que vão construir a existência ou a mudança sem o suor dos corpos de vocês caindo sobre a terra, para que sejam arados com um enxado? Ou seja, ele quer dizer o seguinte, que não adianta a gente achar que a gente vai conseguir realizar essas coisas de uma forma fácil. Aí vem aquilo que Jesus falou, a porta larga, não é? A porta estreita e a porta larga. É uma metáfora do que? A porta larga são as facilidades, são as ilusões do materialismo que a gente entra, que a gente acha que tudo aquilo dali fica fácil, é por ali que eu vou. Pelo amor de Deus, isso aqui está mais fácil, não me dá trabalho não. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, facilita a minha vida, deixa isso para amanhã, não mexe nisso não. A gente escuta isso toda hora. A porta estreita é uma porta que vai exigir trabalho, que vai exigir empenho nosso, que vai exigir dedicação nossa. Para quê? Para a nossa mudança. Da outra vez eu falei sobre a lei da destruição. A lei da destruição é aquela lei de transformação. Não é uma lei de aniquilação. É uma lei de transformação. Mas a gente precisa aproveitar a transformação. Porque se eu levar a minha encarnação toda até o fim e não aproveitá-la dentro do que eu planejei, eu não fiz mudança. Eu vou iniciar a encarnação, vou terminar a encarnação, o espírito se desliga, eu olho e não aproveitei nada. Posso ter tido dinheiro, carro, posição social, ter passeado, viajado, tudo. Mas isso era o meu planejamento? Provavelmente não. Essas questões, elas estão à nossa volta aqui, mas elas são temporárias. O materialismo é temporário aqui. A questão é que a gente tem que mergulhar no assunto do espírito. Aí sim, a gente entra no miolo da questão, que é mais trabalhoso. E a gente precisa entender uma outra coisa. Para a gente fazer as nossas transformações, a gente não precisa arrancar um pedaço da gente e jogar fora. Muitas pessoas dizem assim, eu preciso arrancar isso de dentro de mim para poder mudar, para poder ficar diferente, para ser uma pessoa diferente, eu preciso arrancar isso dentro de mim, o meu egoísmo, a vaidade minha, a minha mesquinhez, a minha cobiça, eu tenho que arrancar e jogar isso fora. Não, porque isso vai fazer falta. Ué, mas como é que vai fazer falta? Imagina aquela massa de barro, eu preciso daquela quantidade de barro para fazer um vaso. Se eu arrancar um pedaço daquele barro e jogar fora, vai faltar um pedaço na hora de eu construir aquele vaso. Então, na hora que nós vamos mudar, eu preciso estar pleno dentro do que sou.
Eu não tenho que arrancar nada de dentro de mim, até porque Deus nos criou. Então não precisa ser nada retirado. O que precisa ver é o quê? Uma transformação dentro de mim. O ódio, ele se transforma em amor. E aí eu vou modificando esse padrão vibratório. A gente vai transformando a si mesmo. A gente assiste hoje o ódio sendo uma forma de relacionamento entre os seres e as nações. A crueldade, a bestialidade, a brutalidade dominando o ser. Precisa arrancar o ódio? Não. Ele vai precisar transformar no outro polo dele, que é o amor. É a mesma energia, só que ela vai precisar fazer uma transformação nesse processo. E a gente precisa ter clareza sobre isso, para que a gente transforme sentimentos. O egoísmo, a gente começa a se desapegar, se desprender. E aí Erasto fala que o desinteresse pessoal é importante no processo de conhecimento do espírita. Ele precisa começar a entender que ele não é o centro de tudo, que nós fazemos parte do todo. É quando Jesus diz que ele é um só com Deus, quando Paulo de Tarso diz que ele é um só com Jesus, é quando ele percebe que ele está em comunhão com Jesus e com Deus, e nessa comunhão ele encontra um equilíbrio dentro da lei divina, e nessa hora você se sente pleno. E ao se sentir pleno, você se sente um só dentro do todo, mas mantendo a sua identidade. Quando eu me sinto eu sou melhor do que todo mundo, eu me afasto do todo e me isolo, e fico só, e sofro, e me angustio, e tenho ansiedade. Nosso mundo consome uma quantidade enorme de medicamentos controlados, entorpecentes, drogas, benzodiazepínicos, toneladas por ano. Por quê? O ser humano se deslocou desse centro e vive isolado, achando que consegue um equilíbrio com isso. Como não se equilibra, não encontra um ponto certo, ele vai e usa drogas, substâncias para poder encontrar uma anestesia que não lhe traga mal-estar. Aí ele usa uma série de coisas para poder se anestesiar. Aí eu faço um parêntese para as pessoas que estão fazendo tratamento médico, psicológico, porque é diferente isso daqueles que abusam no uso dessas substâncias. É diferente isso. Aqueles que estão em tratamento, há uma necessidade. Aqueles que abusam não têm a menor noção porque estão utilizando aquilo dali. Tá? Então, para que a gente retorne a esse equilíbrio, a gente precisa perceber que nós pertencemos ao todo. Nós somos uma criação de Deus e que a gente precisa estar em comunhão com o Pai para que a gente fique calmo. Hoje o mundo precisa de calma, de paz, de serenidade. A gente precisa vibrar paz para esse planeta, para que a gente encontre novamente um equilíbrio mental, psicológico e espiritual de todos que vivem aqui. Não podemos ser mais um a estimular o desentendimento, a discórdia, o desequilíbrio. Nós temos que ser mais um para estimular a paz, o entendimento, a calma, a serenidade, a união entre as pessoas. Os grandes líderes da paz sempre estimularam a paz entre os povos, nunca a dor ou a guerra. O mal não é combatido com o mal é combatido com o bem. Jesus nos ensinou isso. Em nenhum momento ele estimulou nenhum dos seguidores dele a levantarem uma espada. O único que levantou, ele disse para embainhar a espada, guardar, porque aquilo não estava certo. Ele iria seguir para a prisão com os soldados. Nem isso ele permitiu, para justamente ele estar em coerência, de acordo com tudo aquilo que ele ensinou. Não haveria sentido de Jesus se rebelar, criar uma guerra, porque ele ensinou a paz, ele ensinou o amor, ele ensinou a sermos pacíficos, e ao sermos pacíficos, nós podemos pacificar o mundo.
É isso que Jesus veio nos ensinar: sede pacíficos, sede mansos, sede calmos, para que vocês pacifiquem o outro, para que vocês pacifiquem esse mundo. A gente assiste hoje as pessoas inflamando cada vez mais o mundo, como se isso aí fosse uma coisa boa. Não é. Isso definitivamente não é bom. Não é o caminho da lei divina. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou nessa mansidão, mas não sermos submissos. Nós temos que ter a plena noção do que estamos realizando. Então, a nossa missão como os espíritas, ela tem que ter uma clareza mental. Kardec, quando codifica a doutrina, ele sempre diz: reflitam, pensem, raciocinem, discutam. Kardec nunca disse para nós engolirmos o que estava diante da gente, de maneira nenhuma. Ele sempre diz: pensa, raciocina. Ele questionava todos os espíritos. Ele perguntava um monte de vezes. Às vezes os espíritos diziam: já te respondi isso. Já respondi isso lá, chega. Porque ele questionava, ele perguntava, ele queria esmiuçar tudo, ele queria saber tudo, ele queria que tudo ficasse muito claro, para que não houvesse o quê? Dúvidas. A doutrina espírita, ela não obriga nada a ninguém. Não obriga nada. Ela nos dá uma ferramenta que é muito mais bela, mas ao mesmo tempo de responsabilidade. De responsabilidade. Que é nós entendermos que nós somos os agentes atuantes da nossa vida. Nós somos os responsáveis pela nossa vida. Aí que complica o negócio. Quando a doutrina espírita chama para cada um de nós a responsabilidade sobre as nossas vidas, e que a responsabilidade da nossa vida não está no outro, não está numa força de fora, não está em ninguém, e que eu sou o agente principal disso tudo, aí muita gente desiste. Porque eu preciso culpar alguém, eu preciso ter um responsável porque minha vida não dá certo, as coisas não caminham como eu queria, as coisas não dão certo, eu preciso culpar alguém, eu preciso dizer que alguém ou alguma coisa é o responsável porque não está dando certo, porque que eu fracassei, porque que as coisas estão dando errado. Eu não quero assumir isso, porque se eu assumir isso, eu vou ter que olhar para dentro de mim e ver que tem muita coisa a ser trabalhada, a ser resolvida, e que eu sou um ser, que estou em construção, que eu sou imperfeito, que tem muita falha, que eu erro, que eu me equivoco, que eu falho, que eu penso coisas equivocadas, falhas. E aí Erasto vem, e ele é incisivo, e ele fala numa passagem aqui, e ele diz assim: a fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades. Ele vai direto ao ponto. Dentro do coração de cada um de nós temos um monte de impurezas, temos um monte de coisas que não estão boas, que são sentimentos, emoções que nós temos para nós e para o outro. Nós estamos cheios disso. E ele disse que isso aí vira vícios. E viram vícios. A gente cria uma série de dependências, de atitudes equivocadas, repetitivas, que a gente vai fazendo para prejudicar o outro. Às vezes são pequenas coisas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, mas por causa dessas impurezas que estão nos nossos corações. E ele diz, Erasto por aqui, que isso é mais pesado do que uma montanha. Uma metáfora, o que ele quis dizer? Isso é uma coisa muito forte, muito pesada. Quando a gente está em depressão, quem já passou por depressão, está em depressão, a pessoa diz o quê? Que a dor que ela sente no coração é tão grande, mas é tão grande mesmo, que ela preferia a dor de ter um osso quebrado, um dente arrancado sem anestesia. Tal é a dor que a pessoa sente dentro do coração por atravessar aquele momento. Então essas impurezas, elas estão lá dentro da gente e viram vícios sem a gente perceber. E aí ele diz o quê? Ele ao mesmo tempo ele mostra o problema e ele diz assim, ó, coragem, vai adiante, remove isso. E ele vai dizer assim, remove isso daí, para que esse tipo de impureza fique como uma lenda no futuro, para as gerações futuras.
como o que a gente lembra das civilizações pagãs. Ele faz uma comparação. Ele diz assim: hoje muda, tenha coragem de tirar isso de dentro de você. E ele usa outras terminologias que eu acho assim, ele vai falando ide e pregai, ide e modificai, ide e fazei diferente diante disso tudo. Mas ele também diz: coragem, se lança para que você possa fazer a mudança necessária na sua vida, na vida do próximo. Não tenha medo disso. O espírita não deve ter receio de tudo que nós estamos aprendendo. Não deve ter receio. Sabe por quê? No momento em que a gente trabalha na caridade, essa caridade sem uma pretensão, sem uma necessidade de reconhecimento, no momento que a gente atua acolhendo os aflitos, consolando, trazendo as pessoas para próximo, muitas vezes você, com uma palavra, com um aconchego sincero, você reergue uma pessoa que está caída, que já estava pensando em coisas destrutivas. Você estende a mão, diz uma palavra de carinho, de afeto, acolhe ela sem julgar, porque muitas vezes a gente acolhe, mas a gente quer saber o que está acontecendo para virar o quê? Infelizmente uma fofoca, para saber um pouquinho da vida da pessoa, para aquilo virar uma fofoca. Mas isso não deve ser assim. Se a gente quer ajudar, a gente pode saber até de algumas coisas, mas não precisa saber de tudo. Não interessa. A vida da pessoa é dela. Saiba de algumas coisas para que você ajude, mas aquilo é em sigilo, em secreto. Não precisa compartilhar com ninguém. Não é essa a intenção. Aí nessa hora que você ajuda a reerguer sinceramente aquela pessoa, acolhe ela, você está tendo uma atitude de caridade e de amor. E isso daí vai limpando essas impurezas dentro do nosso coração. São essas atitudes que fazem com que a gente estabeleça o nosso reequilíbrio, a nossa harmonização. É quando a gente consegue tangenciar a vida novamente para a lei de Deus e afastar ela do materialismo, do imediatismo, do consumismo, que faz com que a gente tenha interesses, né, ruins nessa vida, né, e consiga ser tão cruel com o outro que a gente não imaginaria que o ser humano seria capaz de realizar determinadas coisas. E Erasto ainda nos convida, nos faz um convite para que justamente possamos exercitar o amor, a caridade, a justiça, o perdão, a fraternidade, a solidariedade, e que nós não estamos sozinhos. Quando a gente se dispõe a praticar com o coração aberto a caridade, existe um grupo enorme de espíritos que estão ao nosso lado, nos auxiliando, nos sustentando, nos estimulando e nos dando coragem para seguir adiante. E aí a gente vai exercitar o quê? A nossa fé. E a nossa fé é uma coisa que pode ser exercitada e que vai nos trazer cada vez uma iluminação melhor. Meus irmãos, que o Cristo seja sempre esse modelo e guia que a espiritualidade nos diz, que sempre que tenhamos dúvidas, possamos seguir tudo aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou, porque não vai haver dúvida, está ali tudo descrito, está tudo certo, é só a gente ler, refletir e pensar sobre as nossas vidas. Muita paz.